Em 1963, engenheiros da Chevrolet testaram em segredo um motor que parecia impossível. Um 6, em linha, que atingia 250 cavalos de potência, usando apenas gasolina comum. Mas quando os executivos da GM viram os resultados, não houve festa. Houve silêncio. Esse motor não era um V8. Era o 292. E ele tinha potencial para derrubar todo o império de performance que a Chevrolet havia construído em torno dos 8 cilindros. Por que a GM sabotaria sua própria obra-prima? O segredo envolve interesses corporativos, disputas de marketing, proibições em corridas e um motor tão resistente que ganhou o apelido de Apache entre mecânicos. Se houve um motor subestimado com força suficiente para reescrever as regras, esse motor foi o Chevrolet 292. Ele nasceu para ser bruto. Um 6 cilindros, em linha com torque esmagador e durabilidade, que beirava o indestrutível. Não era apenas mais um motor de trabalho. Era uma revolução silenciosa, com apenas 6 cilindros. Mas quando estava prestes a marcar seu lugar na história, foi empurrado para a sombra pela própria empresa que o criou. A história começa com Edward M. Cole, o mesmo engenheiro visionário que deu vida ao Small Block 58. Sua missão era substituir o velho Stoveboat 6, um motor ultrapassado que desde 1929 carregava caminhões e carros da Chevrolet, mas já não tinha condições de competir com os novos 6 cilindros da Ford e da Chrysler. Cole decidiu ir além. Ele queria criar um 6 em linha tão avançado e tão forte quanto o V8. E conseguiu. O 292 nasceu com 7 mancais principais, enquanto a maioria dos concorrentes tinha apenas 4. Recebeu um virabrequim forjado em aço, bielas reforçadas, e o maior curso da história da Chevrolet até então. 4.125 polegadas. Isso significava torque brutal em baixas rotações. Na prática, entregava 260 lb-ft a apenas 1.600 RPM. Era torque suficiente para arrancar árvores e puxar caminhões. E foi justamente aí que surgiu o problema. Nos primeiros testes de dinamômetro, o motor mostrou capacidade para suportar facilmente mais de 300 cavalos. Para os engenheiros, era um feito histórico. Para os executivos da GM, um pesadelo. Se esse motor chegasse aos carros de passeio, ele ameaçaria o símbolo de poder da Chevrolet, os V8. Os V8 não eram apenas motores, eram ícones culturais, cercados por campanhas de marketing milionárias e margens de lucro altíssimas. Um V8 custava em média $300 a mais do que um 6 cilindros, mas rendia $2.000 extras de lucro por carro. Colocar um 6 capaz de rivalizar com eles em modelos como Chevelle, Camaro ou Impala significava canibalizar o produto mais lucrativo da empresa. E foi por isso que o 292 foi enterrado vivo. Oficialmente, a GM dizia que era um motor feito para caminhões, vans e equipamentos agrícolas. Na prática, ele foi estrangulado. Recebeu um comando de válvulas tímido, carburadores de corpo simples e coletores de escape restritivos. A potência oficial divulgada era de apenas 165 cavalos, mas qualquer preparador sabia. Bastavam pequenas modificações para esse número saltar para 230, até 300 cavalos, enquanto seus irmãos menores, como o 194 e o 230, eram anunciados em carros de passeio. O 292 foi trancado no mundo dos veículos de trabalho, mas não demorou para que os entusiastas descobrissem o segredo. No fim dos anos 60, começaram a surgir carros preparados com o 292 em corridas de arrancada e em pistas de terra. E foi aí que o motor proibido mostrou sua verdadeira face. Em 1968, o piloto Jack Reynolds colocou um 292 aparentemente original em seu Chevy Nova. Ele venceu 3 provas seguidas, na NACRA do A.A. A organização, desconfiada, mandou desmontar o motor, esperando encontrar peças ilegais. Mas não havia nada. Era original de fábrica. Apenas ajustado com precisão. Pouco tempo depois, as regras foram alteradas
desfavorecendo os 6 cilindros. Muitos acreditam que a própria GM pressionou para proteger a supremacia dos V8. Mas, enquanto a corporação tentava esconder o 292, ele se recusava a morrer. Nos campos e fazendas, era conhecido pela resistência absurda. Mecânicos diziam que ele rodava até com cheiro de óleo. Caminhões e vans com esse motor chegavam facilmente a 300 mil milhas, com manutenção básica. Muitos ainda funcionavam 30 ou 40 anos depois. A explicação estava na engenharia. O layout 6 em linha é naturalmente balanceado, dispensando eixos de balanceamento ou soluções complexas. Isso significava menos vibração, menos desgaste e menos peças para quebrar. Além disso, o 292 tinha 7 mancais no virabrequim, garantindo estabilidade que rivais com 4 ou 5 mancais jamais poderiam igualar. Seu virabrequim forjado em aço era tão resistente que suportava rotações e cargas extremas. As bielas reforçadas aguentavam altas taxas de compressão e até indução forçada. Hot Rodders descobriram que o motor suportava mais de 450 cavalos em preparação, sem trocar os componentes internos. Com reforços e turbinas, era possível ultrapassar a marca de 600 até 1000 cavalos. Mas o motor tinha um segredo curioso. Seu cabeçote possuía apenas 3 portas de admissão para 6 cilindros, um arranjo conhecido como siamesado. Isso limitava a respiração do motor. Além disso, cada porta tinha um parafuso de cabeçote bem no meio, atrapalhando ainda mais o fluxo. Durante anos, mecânicos tentaram contornar esse problema, até que surgiu a modificação conhecida como Lump Port. Retirava-se o ressalto interno e substituía-se por uma peça menor de alumínio. Apenas esse ajuste simples já liberava dezenas de cavalos extras, levando o 292 facilmente acima de 200 HP, sem tocar no fundo do motor com comando mais agressivo. Múltiplos carburadores e coletores dimensionados. O 292 se transformava em um monstro disfarçado. Preparadores passaram a criar carros que batiam de frente com os V8. Havia Chevys 2, novas e até caminhonetes que surpreendiam rivais em arrancadas curtas. Mas nada se compara ao projeto secreto de 1975, Typhoon 6, uma versão do 292 com injeção eletrônica e 230 cavalos de potência. Em testes, foi colocado em um protótipo do Camaro. O resultado impressionou. Desempenho comparável ao V8, com consumo de 22 milhas por galão, algo impensável em plena crise do petróleo. Era o motor certo na hora certa, mas semanas antes de seu lançamento, o projeto foi cancelado. A explicação oficial: problemas de produção. A verdade, revelada depois por engenheiros, era bem diferente. O Typhoon 6 era bom demais. Se fosse lançado, poderia aniquilar as vendas dos V8. E assim, mais uma vez, o 292 foi sufocado. Ao longo dos anos 70, com as leis de emissões cada vez mais duras, a GM reduziu sua potência até cerca de 115 cavalos. Aos poucos, ele foi limitado a caminhonetes e utilitários. Em 1984, a produção foi transferida para o México, onde ainda equipou veículos de trabalho até 1990. Depois disso, o 292 saiu oficialmente de cena. Mas sua lenda nunca morreu. Racers continuaram explorando seu potencial. Em fóruns, encontros e oficinas, histórias de 292 preparados enchiam o imaginário dos Wireheads. Motores turbo passavam fácil de 500 cavalos. Versões extremas, com reforços internos e dupla alimentação, alcançavam 1000 cavalos. Para muitos, era a prova viva de que a GM havia escondido um diamante bruto por medo de perder dinheiro. Hoje, o 292 vive uma segunda juventude. Em canais como Tom's Turbo Garage, motores originais ultrapassam 600 cavalos em dinamômetros. Empresas especializadas vendem milhões em peças dedicadas exclusivamente a esses 6 cilindros. Nas pistas e nos encontros de carros clássicos, ele aparece em caminhonetes restauradas, novas disfarçados e até em dragsters. O, que antes foi visto como motor de trabalho, agora é símbolo de rebeldia. E a pergunta que fica é inevitável. E se o 292 tivesse sido liberado para brilhar?
E, se o Typhoon 6 tivesse chegado às ruas durante a crise do petróleo, teria Chevrolet reinventado o conceito de performance e eficiência? Teria a história dos muscle cars mudado para sempre? A única certeza é que a GM criou um motor tão bom que precisou Interalloy para proteger seus interesses. O 292 era capaz de desafiar gigantes. E mesmo silenciado, continua rugindo nas mãos daqueles que nunca aceitaram sua condenação. O Chevrolet 292 foi mais do que um motor. Ele foi uma promessa não cumprida. Um 6 em linha que poderia ter mudado o destino da indústria, mas foi trancado nas sombras por executivos que temiam perder seus lucros. Enquanto o V8 era vendido como sinônimo de poder, o 292 provava em silêncio que não precisava de 8 cilindros para ser lendário. Ele tinha o torque bruto de um trator, a durabilidade de um tanque de guerra e, com pequenas modificações, a força de um campeão de arrancadas. A GM tentou sufocá-lo, tentou esconder seu verdadeiro potencial atrás de carburadores pequenos, comandos tímidos e coletores engasgados, mas não conseguiu apagar a verdade. Nas pistas de terra, nos pátios de fazenda, nos encontros de garagem, o 292 sempre escapava do controle. Sempre havia alguém disposto a mostrar que um motor de caminhão podia humilhar os V8. Décadas depois, quando o Typhoon 6 quase saiu das fábricas, ficou claro que o medo da Chevrolet nunca foi sobre tecnologia ou viabilidade. O medo era que um 6 cilindros provasse ser mais inteligente, mais eficiente e, principalmente, mais rápido que os ídolos de 8 cilindros. E para a corporação, isso era imperdoável. O 292 foi enterrado oficialmente em 1990, no México. Mas lendas não morrem. Hoje, ele ressurge em oficinas pelo mundo, alimentado por turbinas, injeções modernas e cabeçotes retrabalhados. Onde a GM falhou, os entusiastas triunfaram. Há 292 turbinados, passando de 500, 600, até 1000 cavalos. Há caminhonetes arrancando sorrisos em encontros, e Chevys velhos humilhando carros modernos em arrancadas noturnas. O motor proibido virou símbolo de resistência, um lembrete de que nem sempre a melhor engenharia vence. Às vezes, a política, o marketing e o medo decidem o que podemos ou não dirigir. Mas também é prova de que a paixão sempre encontra um caminho. Porque o 292 não foi apenas um motor, ele foi uma revolução interrompida, um futuro roubado. E cada vez que um desses 6 em linha desperta nas ruas, é como se gritasse em alto e bom som: vocês tentaram me enterrar, mas eu ainda estou aqui.